Bem-vindos ao Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar no mundo, bem místico, né? O mundo é da Torá, mas pela ótica do Zohar. Você passou uns materiais incríveis, né? Os trechos de um curso, que falam sobre a importância das letras e palavras na Torá, como o Zohar entende. Isso. E eu fiquei fascinado. A gente vai descobrir como cada letra é vista como uma força divina. É como se fosse um bloco de construção da própria criação. É impressionante como o Zohar, um dos textos mais importantes da Kabbalah, ele revela camadas de significado, vão muito além da interpretação literal da Torá. Ele mostra pra gente que cada letra, cada palavra, até os espaços entre elas, carregam mistérios, carregam poder. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção desses trechos foi a ideia de que Deus criou um mundo através das letras da Torá. Sim. Antes do mundo físico, as letras elas eram os tijolos da criação. É como se cada letra carregasse em si a própria essência do universo. Isso te parece plausível? Sim, essa é uma das ideias centrais do Zohar. Inclusive, essa ideia encontra respaldo em textos bíblicos, como, por exemplo, o Salmo 33.6, que diz: "Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca." A palavra e o sopro, a gente pode entender como as letras, os sons que emanam diretamente de Deus, criando tudo que existe. E para nos ajudar a entender essa profundidade, essa complexidade dessas letras e palavras, o Zohar nos apresenta, as 4 camadas de interpretação da Torá. Peshat, Remez, Derash e Sota, certo? Exatamente. Peshat, o sentido literal. Remez, a sugestão, a alegoria. Derash, a interpretação midrástica, buscando conexões, ensinamentos, além do texto literal. Sod, o segredo, a dimensão mística e cabalística. Através dessas camadas, a gente é convidado a ir além da superfície, a desvendar os mistérios mais profundos da Torá. É fascinante como o Zohar transforma a leitura da Torá numa verdadeira jornada espiritual, né? Mas me diga, como a gente pode aplicar essas camadas de interpretação na prática? Você poderia dar um exemplo pra gente? Claro. Vamos tomar como exemplo a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. No nível de Peshat, Aleph é simplesmente a primeira letra, ou são As. Mas no nível de Hermes, ele representa o silêncio, a unidade absoluta, o infinito. Nossa. Já em Derash, a gente pode conectar o Aleph ao conceito de Ein Sof, o nome de Deus que representa o infinito e a fonte de toda a criação. E no nível de Sod, o Aleph ele nos convida a meditar sobre o mistério da origem, a buscar a união com a divindade através do silêncio interior. Então, ao estudarmos a Torá sob a ótica do Zohar, cada letra se torna um portal para múltiplos níveis de significado, né? Sim. Desde o mais simples, literal, até o mais profundo, místico. E essa jornada não se limita apenas ao Aleph, certo? Não. Cada letra tem seu próprio significado, seu próprio simbolismo. Com certeza. O Zohar, ele explora cada uma das letras individualmente, atribuindo a elas significados específicos tanto no nível físico quanto no espiritual. Por exemplo, a letra Bet, a segunda do alfabeto. Ela simboliza o início da manifestação visível, a dualidade. A primeira letra da Torá, em Bereshit, no princípio, que marca o início da criação. E essa dualidade se reflete em toda a criação, né? A separação entre o céu e a terra, a luz e a escuridão, o masculino e o feminino, tudo nasce dessa dualidade primordial representada pelo Bet. Sim, o Bet mostra pra gente que a partir da unidade primordial, representada pelo Aleph, surge a dualidade, a diferenciação, que é a base para a manifestação de todo o universo. E cada letra subsequente contribui para a construção dessa realidade complexa. É incrível como o Zohar nos leva a enxergar a criação como um processo dinâmico e interconectado, né? Sim. Onde cada letra desempenha um papel fundamental. E como você mencionou, essa jornada de descoberta continua com cada letra do alfabeto hebraico. Isso. Cada uma revelando camadas de significado e simbolismo. Exatamente. O Zohar nos convida a mergulhar nesse universo de conhecimento, a desvendar os mistérios por trás de cada símbolo e a descobrir a beleza e a sabedoria profunda da Kabbalah. E, para a gente continuar essa exploração, no próximo segmento, a gente vai se aprofundar no significado de outras letras importantes, como o Gimel e o Dale. E como elas se conectam com a criação e a experiência humana. Continuando nossa jornada pelas letras hebraicas, chegamos ao Gimel, a terceira letra do alfabeto. Interessante. O Gimel, ele me parece bem diferente do Aleph e do Bet, Sim. tanto visualmente quanto em significado. O que o Zohar nos diz sobre essa letra. O Gimel, com sua forma, que lembra uma pessoa em movimento, ele representa a bondade e a generosidade. Ele conecta o alto e o baixo, o céu e a terra, simbolizando uma misericórdia divina que flui para a humanidade. Entendi. Se o Aleph representa a unidade e o Bet a dualidade, o Gimel seria então essa ponte que une esses dois polos, permitindo a manifestação da bondade divina no mundo.
Exatamente. O Gemon também é associado ao conceito de dar, de estender a mão ao próximo, de agir com compaixão, generosidade. E logo em seguida a gente tem o Dale. A quarta letra, que já nos leva para uma direção completamente diferente. Sim. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que o Dale representa a humildade e a pobreza. Isso. Porque o Zohar atribuiria um significado aparentemente negativo a uma letra. É uma ótima pergunta. O Zohar nos convida a ir além dessa dualidade simples, né? De positivo e negativo. A pobreza, no contexto do Zohar, não se refere à falta material, mas sim ao esvaziamento do ego, à humildade perante o divino. O Dale representa a porta que permite a entrada na presença divina. E para atravessar essa porta, a gente precisa se despir do orgulho e da arrogância. Então, Dale nos ensina que a verdadeira riqueza está na humildade, na capacidade de reconhecer que a gente é só um pequeno ponto diante da vastidão da criação. Exatamente. É através da humildade que nos abrimos para receber a luz divina, para conectar com a sabedoria superior. E essa jornada pelas letras hebraicas continua, né? Com cada uma delas revelando novas camadas de significado, nos guiando em direção a uma compreensão mais profunda da Torá e da nossa própria natureza. E já que você mencionou jornada, eu me lembro que no material que você me enviou, além de falar sobre cada letra individualmente, Sim. também tinha menção à gematria. Isso. Confesso que achei esse conceito um pouco complexo. Você poderia explicar pra gente como a gematria funciona e qual a sua importância na interpretação do Zohar? Claro. A gematria é um sistema que atribui um valor numérico a cada letra do alfabeto hebraico. Através da soma dos valores das letras de uma palavra, a gente pode encontrar conexões com outras palavras que têm o mesmo valor numérico. E essas conexões, por sua vez, revelam significados ocultos, relações profundas entre diferentes conceitos. Interessante. Então, gematria seria como uma chave secreta que nos permite decifrar mensagens ocultas no texto da Torá. Exatamente. A gematria permite a gente ir além da superfície, desvendar camadas de significado que não seriam perceptíveis só através da leitura literal. E o Zohar utiliza a gematria extensivamente para revelar as conexões entre as letras, as palavras, os números, os conceitos, criando uma teia complexa de significados interligados. Você poderia nos dar um exemplo concreto de como a gematria funciona na prática? Claro. Vamos pegar como exemplo a palavra amor. Em hebraico, ahava. A soma dos valores numéricos das letras dessa palavra é 13. E, curiosamente, o valor numérico da palavra em hebraico, eshad, que representa a unidade divina, também é 13. Ou seja, através da gematria, o Zohar nos revela uma conexão profunda entre o amor e a unidade divina, sugerindo que o amor é a força que nos impulsiona em direção à união com o Criador. Exatamente. A gematria nos ajuda a enxergar a Torá como um organismo vivo, vibrante, repleto de energia e significado. E essa energia se manifesta através das letras, dos números, das palavras e das conexões que a gematria nos revela. É fascinante como o Zohar utiliza ferramentas como a gematria para nos conduzir a uma compreensão mais profunda da Torá, né? Revelando camadas de significado que jamais imaginaríamos encontrar numa leitura superficial. Mas me diga, o Zohar se limita apenas à análise das letras e palavras, ou ele também explora outras dimensões da Torá? O Zohar vai muito além da análise literal do texto. Ele explora as histórias, os personagens, os mandamentos, as metáforas, tudo com o objetivo de revelar a sabedoria profunda da Kabbalah e guiar o leitor em direção à elevação espiritual. E uma das coisas que mais me intrigou nesse material foi a menção aos espaços em branco, entre as letras, as palavras. Sim. O que o Zohar nos diz sobre esses espaços? Seriam apenas elementos visuais para facilitar a leitura, ou eles carregam algum significado mais profundo? Ótima pergunta. O Zohar nos convida a olhar para esses espaços não como vazios, mas como portais para dimensões espirituais ocultas. Enquanto as letras, elas revelam a presença ativa de Deus. Os espaços apontam para o que está além da compreensão humana, para o mistério inefável que sustenta toda a existência. É como se os espaços em branco fossem o respiro da criação, a pausa necessária para que as letras possam vibrar em sua plenitude, o silêncio que dá poder à palavra, o vazio que dá forma ao universo. Exatamente. Os espaços em branco representam o silêncio divino, o potencial infinito que precede a manifestação, a fonte inesgotável de onde tudo emerge. E essa perspectiva nos leva a questionar a própria natureza da realidade, né? Até mesmo o vazio, o espaço entre as letras, está imbuído de significado, de poder, então tudo que existe carrega em si a marca do divino. Sim, o Zohar nos ensina que a criação é um reflexo da divindade, que tudo que existe é permeado pela energia divina.
E ao contemplarmos os espaços em branco, a gente é convidado a reconhecer a presença divina no silêncio, no vazio, no mistério que transcende a nossa compreensão. É realmente inspirador pensar que até mesmo o que parece ser vazio, na verdade, está repleto de significado, de potencial. Mas me diga, como a gente pode aplicar essa compreensão dos espaços em branco na nossa vida prática? O Zohar nos convida a cultivar o silêncio interior, a buscar momentos de quietude, de introspecção, para conectar com essa dimensão profunda da realidade. Então, a meditação, a contemplação silenciosa seriam ferramentas importantes para a gente acessar essa sabedoria que se manifesta através dos espaços em branco. Exatamente. Através do silêncio, a gente pode aquietar a mente, silenciar o ego e abrir espaço para que a intuição, a inspiração divina possa se manifestar. E essa conexão com o divino através do silêncio interior nos permite acessar as camadas mais profundas da Torá, né? Os segredos que se revelam para aqueles que buscam com sinceridade e humildade. Com certeza. É no silêncio que a alma encontra repouso, que a mente é quieta e que a intuição se manifesta. É no vazio que o novo pode surgir, que o potencial criativo se manifesta e que a transformação se inicia. E essa transformação se reflete em todos os aspectos da nossa vida, né? Desde as pequenas decisões do dia a dia até a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as outras pessoas. Sim, o Zohar mostra pra gente que a sabedoria da Kabbalah não é algo distante, abstrato, mas sim uma ferramenta poderosa para a gente viver com mais propósito, significado e conexão com o divino. E para a gente continuar explorando essa sabedoria, no próximo segmento a gente vai se aprofundar na relação entre as letras hebraicas e as sefirot, as 10 emanações divinas que governam o universo espiritual. Prepare-se para desvendarmos mais uma camada de mistério e significado. No segmento anterior, você mencionou a Sefirot, né? 10 emanações divinas que governam o universo espiritual. Confesso que esse é um conceito que sempre me fascinou, mas também me deixou um pouco confuso. Como a gente pode entender a Sefirot e qual a relação delas com as letras hebraicas segundo o Zohar? As Sefirot, elas são como os atributos divinos, né? Os canais através dos quais a energia criativa de Deus se manifesta no universo. Cada Sefira representa uma qualidade específica, um aspecto da natureza divina. E o Zohar nos mostra que cada letra hebraica está associada a uma ou mais Sefirot, servindo como um canal para essas forças espirituais. Então a gente pode dizer que as letras hebraicas são como chaves que nos permitem acessar as diferentes dimensões da divindade representadas pela Sefirot. Exatamente. Ao contemplarmos as letras, ao meditarmos sobre os seus significados, a gente pode se conectar com as energias da Sefirot e integrar essas qualidades na nossa própria vida. Você poderia dar alguns exemplos pra gente? Específicos dessa conexão entre as letras e a Sefirot. Claro. Vamos começar com Aleph, a primeira letra. O Aleph ele está conectado à Sefira Keter, a coroa, que representa a vontade divina, o propósito supremo, a fonte primordial de onde tudo emana. Interessante. Então, ao meditarmos sobre o Aleph, a gente pode se conectar com a energia de Keter, buscando alinhar nossa vontade com a vontade divina, compreendendo o nosso propósito maior na criação. Exatamente. E a próxima letra, o Bet, está associado à Sefira Chokshma, a sabedoria, a centelha inicial da criação, o poder da inteligência divina que dá origem a todas as coisas. Então o Bet nos convida a cultivar a sabedoria, a buscar o conhecimento, a expandir a nossa compreensão do universo e da nossa própria natureza. Sim, e cada letra subsequente nos conecta a uma sefira específica, revelando uma faceta da divindade e nos guiando em direção à integração dessas qualidades na nossa vida. Por exemplo, a letra Rei se conecta a Bina, o entendimento, a capacidade de discernir, de processar a sabedoria e dar forma à criação. A letra Shin se conecta a Chesed, a misericórdia, o amor incondicional que sustenta e nutre toda a existência. E a letra Men se conecta a Gevura, a força, a disciplina, a justiça que impõe limites e equilibra a criação. É fascinante como o Zohar nos apresenta um mapa detalhado do universo espiritual, né? Revelando as conexões entre as letras, a Sefirot, os nomes divinos, os diferentes níveis da criação. Mas me diga, qual o objetivo final da gente compreender todas essas conexões? Como essa sabedoria pode nos ajudar na prática? O Zohar nos ensina que o objetivo final da Kabbalah é a união com o divino, a integração de todos os aspectos do nosso ser com a fonte primordial da criação. E ao compreendermos as letras, a Sefirot, os nomes divinos, a gente está trilhando um caminho em direção a essa união. A gente está despertando para a nossa verdadeira natureza divina. Então o estudo do Zohar não é apenas um exercício intelectual, mas sim uma prática espiritual profunda, né? E nos conduz a uma transformação interior, a uma conexão mais profunda com a nossa essência divina. Exatamente. E essa transformação interior se reflete em todos os aspectos da nossa vida, na forma como a gente se relaciona com nós mesmos, com os outros, com o mundo e com o próprio Criador. E essa jornada de autoconhecimento, de transformação, guiada pela sabedoria do Zohar, nos leva a reconhecer o poder das letras, a beleza da criação, a interconexão entre todas as coisas.
potencial infinito que reside em cada um de nós. Sim, o Zohar nos convida a olhar para o mundo com novos olhos, a despertar para a presença do divino em cada detalhe da vida, a celebrar a dádiva da existência e a contribuir para a construção de um futuro mais luminoso para a humanidade. E assim, chegamos ao final da nossa profunda imersão no Zohar. Espero que você que nos acompanha nessa jornada tenha se inspirado a explorar os mistérios da Kabbalah e a descobrir o poder transformador das letras da Torá na sua própria vida. Lembre-se, a cada letra que você contempla, a cada palavra que você medita, a cada silêncio que você acolhe, você se conecta com a energia divina que criou e sustenta o universo. Que a sabedoria do Zohar ilumine seus passos e guie você em direção à luz, à verdade e à realização do seu potencial máximo como ser humano.